Hoje é só relato, assim, bizarro, é só relato fora da caixinha mesmo, assim. Hoje eu vou contar pra vocês histórias sobrenaturais envolvendo animais, e se você acha que o seu cachorro latindo pro corredor ou pra parede, pro nada, já é assustador, então esse vídeo aqui você não tem noção das coisas que eu vou contar pra você. E você que vem aqui e fala: "Que esse cara tá contando? Que é isso? Que é aquilo? Da onde esse cara tirou essa história?", se prepara, porque esse vídeo de hoje é só relato brabíssimo, só situação bizarra. Tipo, tem uma história que eu sempre conto quando eu vou nos podcasts, né, que as pessoas falam assim, que é alguma história envolvendo bicho, né, envolvendo cachorro, gato, animais. As pessoas sempre acabam pedindo isso. E uma das primeiras que eu contei aqui no Sem Tempo e que eu acho muito interessante, porque a pessoa que me contou de uma maneira muito assim, sabe? Realmente aquilo. Uma situação muito bizarra, né? Que era o quê? Tinha um grupo de pessoas que trabalhava na lavoura, eles eram tomateiros, né? Trabalhavam na plantação de tomate. E aí aconteciam que eles iam lá arrumar as coisas, enfim, preparar lá para a plantação, ou na época de colheita também e tudo. E era um grupo de pessoas que eles sempre estavam juntos, sabe? Eram amigos que já trabalhavam há algum tempo juntos, que nunca tiveram problema nenhum. Nunca, nunca. Uns 4 ou 5 homens lá envolvendo o parente dessa pessoa que me contou essa história. E num determinado trabalho que eles pegaram lá, numa determinada época lá de lavoura, lá de colheita, de alguma coisa assim, que eles tiveram que fazer essa tarefa, eles foram ficar num lugar lá que até então era um lugar que eles tinham ficado poucas vezes, ou alguns nem nunca tinham ficado lá. E foi um lugar que, tipo, as coisas não deram muito certo, sabe? As coisas não bateram, sabe? O lugar não era legal, o sentimento, a energia naquele lugar não tava legal. Não tava. E aí aquelas pessoas que sempre foram amigas, que sempre se deram muito bem, começaram, sabe, a se sentir não tão legais. Mas foi só um começo, só no começo era só sensação, era só um sentimento de não tá tão legal. Só que aí começou umas situações de briga. E briga por qualquer coisa, sabe? O cara deixava alguma coisa fora do lugar lá no alojamento que eles estavam ficando, na casinha no meio do mato, no meio do nada que eles estavam ficando. Deixava alguma coisa fora do lugar, já era motivo para discussão. Aí o outro esquecia de fazer alguma tarefa, alguma coisa do trabalho, mais motivo para discussão. Durante o trabalho, todo mundo ficava estressado. E aí, aquelas discussões só iam aumentando, só iam aumentando, só iam aumentando. E assim como o trabalho ali na lavoura também, né, com a plantação, com as coisas que eles estavam mexendo ali, também estava cada vez aumentando e o estresse estava aumentando. E aí, o parente dessa pessoa que me contou essa história era uma pessoa mais centrada, uma pessoa um pouco mais é, reflexiva, assim, sabe? Uma pessoa que pensava um pouco mais na situação. Ele começou a tentar entender por que estava ruim, sabe? Daquela vez estava ruim. E aí ele começou a pensar em todas as situações do que tinha acontecido ali, né? O que tá de diferente? Tá, a gente tá num lugar estranho que a gente nunca ficou. Essa região aqui não é muito boa, tinha uma mata esquisita, ficava muito afastado de tudo, tava um lugar estranho. Mas até aí tudo bem, já ficamos em inúmeros lugares esquisitos e sempre estamos no meio do nada, né? Plantação e lavoura grande é assim, né? Aí depois não tem ninguém de diferente, é sempre as mesmas pessoas que a gente conversa aqui. E a casa? Tá, a casa é ruim, né? A casa é uma casa muito precária, no meio do nada. E, enfim, começou com um sentimento ruim, mas quando que a gente começou a brigar? Foi quando chegou aquele cachorro. Que apareceu um cachorro vira-latinha, assim, sabe, do nada. Um dia esse cachorro apareceu lá e tava comendo o resto das marmitas deles lá no canto. Lá eles meio que pegaram um cachorro pra cuidar do cachorro ali, né? Pô, né? Todas pessoas do bem ali, pessoas legais, começaram a cuidar desse cachorro. E aí, quando esse cachorro chegou, aquele sentimento ruim que estava ali, aquela energia ruim, começou a aumentar, aumentar, aumentar. E as brigas começaram a ficar mais intensas, né? E aí ele reparou, né, que aquilo estava estranho. E aí ele começou a reparar mais no cachorro, depois que ele teve essa reflexão. Ele começou a reparar mais no comportamento do cachorro. E ele viu que o cachorro era realmente muito esquisito, porque era um cachorro que, tipo, não interagia. Ele tava ali com as pessoas, tava ali comendo, recebendo o carinho das pessoas, mas ele era um cachorro que não latia, ele era um cachorro que ficava observando muito, que você tava trabalhando e do nada você via ele bisbilhotando dentro da casa, saindo e tal, sendo que tinha situações
que as pessoas falavam que as coisas estavam mexidas e todo mundo falava eu não mexi, eu não mexi, eu não mexi, e não achava quem mexeu, e o cachorro tinha passado por lá. E também era um cachorro que tinha um semblante sinistro, sabe? Tinha um olhar, segundo ele, tinha uma sensação que não era legal vindo daquele cachorro. E aí ele foi lá e conversou com o senhor mais velho do grupo ali e falou, meu, ó, você tá reparando nisso? Repara nesse cachorro. Aí o senhor ali, né, que também era bem pé no chão, bem cabeça no lugar, igual ele, também começou a reparar no cachorro. E também, meu, começou assim, literalmente, falar, pô, sonhei. Depois que você falou, até sonhei com esse cachorro. Então é alguma coisa esquisita com esse cachorro? É, também acho que é. E aí passou, os dois, né, tanto o parente da pessoa que me contou a história, da minha conhecida, quanto esse senhor mais velho, já estavam meio ligados. E chegou um dia, numa noite lá, disse que era uma noite fria, fria, fria. Eles tinham acendido uma fogueira, assim, para ajudar um pouco ali a esquentar a casa. Aí eles estavam jantando e conversando, e tava aquele clima pesado, a galera meio discutida, meio tretada. E aí eles começaram a, tipo assim, foi o cachorro encostar do lado deles na fogueira, eles começaram a ter umas tretas mais acaloradas, assim, a discussão mais acalorada. A ponto de um dos homens, né, dos homens que estavam com eles ali, levantar e ameaçar o outro com a faca mesmo, assim, sabe? Falar, se você não parar com isso, de ficar me confrontando, ficar brigando comigo e tal, tal, vou passar a faca aqui em você, né? E você sabe, né, a galera vai perder na mão com essas coisas e vai virando assim. Até que o senhor mais velho interviu e falou, vamos parar com isso, ó, porque ó, tudo que tá acontecendo aqui não é normal. Não era pra estar acontecendo. Tem alguma coisa sobrenatural acontecendo aqui. A gente é todo mundo do bem, todo mundo conhece a família, todo mundo conhece um ou outro. Pô, você é padrinho do filho dele, compadre aí, eu conheço a sua família há tantos anos, trabalhei com seu pai, trabalho com você. A gente nunca brigou. E aí, o senhor, né, que é quem conta essa história, que a pessoa que me contou, falou que levantou e falou também, concordo com ele, eu tô reparando e olha, quero dizer mais, essa casa não é legal e esse cachorro não é legal. Apontou o dedo pro cachorro. E todo mundo virou os olhos pro cachorro naquele momento. E ficou aquela situação. Coisa de filme mesmo, isso que eu tô contando pra vocês. E aí todo mundo ficou encarando o cachorro e ficou tentando, sabe, tipo assim... Aí meio que como se todo mundo tivesse refletido sobre aquele tudo que estava acontecendo e sobre aquele cachorro, né? E o cara que estava com a faca na mão, aquela raiva que ele tava da outra pessoa, ele direcionou pro cachorro. E ele falou, que cachorro é esse? Que é isso, né? E todo mundo teve um sentimento negativo de falar, meu, o que a gente faz com esse cachorro? E foi nesse momento que eles meio que foram pra pegar o cachorro, sei lá, eu pra fazer o quê? Ele só falou que ia pegar o cachorro e ia dar um fim, Deus me livre, o que eles iam fazer, né? Pensando que era um cachorro normal até esse momento. Eles foram pra cima do cachorro, o cachorro se sentiu um pouco acuado e aí chegamos no momento do primeiro relato. O cachorro olha para os 4 ou 5 homens que estavam ali naquela situação, no meio do nada, numa casa no meio do nada, no meio do mato, no meio da lavoura, e o cachorro olha para eles e fala, olha, eu sei o que vocês vão fazer, e não vai dar bom para vocês. Sim, o cachorro falou com eles e eu avisei que esse vídeo de hoje é um vídeo assim só... E é só a primeira história, vocês não têm noção do que vai vir ainda nos próximos relatos. Aí o cachorro olhou para eles e falou, eu sei o que vocês vão fazer e não vai ser legal. E todo mundo se assustou com o cachorro falando. Quem não se assustaria, né? Fala pra mim lá nos comentários o que você faria se um cachorro falasse com você. Ou se algum bicho já falou com você, né? Vai saber. E aí o pessoal ficou meio travado, sem entender. E o cachorro foi meio que saindo, assim. Eles, sem, sabe? Tipo, que porra foi essa, né? Um cachorro falou comigo. E o cachorro conseguiu meio que escapar da roda que eles estavam ali por trás da casa e correu pro mato. E foi embora pro mato. E aí, tipo, eles ficaram incrédulos do que eles tinham visto ali, sabe, daquela situação toda maluca, bizarra. Alguns ali acreditavam mais no espiritual, no sobrenatural, no paranormal e tal. Outros não acreditavam muito, acharam que tava, tipo, tá todo mundo ficando louco aqui. Meio que, tipo assim, ninguém dormiu direito naquele dia. Fizeram umas orações e, incrivelmente, no outro dia, sem o cachorro lá. E aí eles... tomando mais conta das coisas, o clima começou a melhorar. Eles trabalharam mais alguns dias ali naquele lugar e foram embora depois dessa situação bizarra que aconteceu, sem nunca mais ninguém ter visto esse cachorro por lá, sem nunca mais ninguém ter tido uma situação desse tipo. Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias
Rapidão hoje, tá? Se inscreva. Estamos pertinho aí de bater 20 mil inscritos. Ou quem sabe você tá assistindo esse vídeo, já batemos 20 mil inscritos. Obrigado aí todo mundo que tá chegando. Obrigado às pessoas que já se inscreveram. E você que ainda não se inscreveu, cuidado que um cachorro que fala vai te pegar hoje se você não se inscrever nesse vídeo, tá? Comenta lá se você já passou alguma situação esquisita envolvendo animais. Vai ter mais relatos aqui, de repente você lembra de alguma coisa que você ouviu ou que aconteceu com você, ou enfim. Não se esqueça de hypar esse vídeo, ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas. E se você puder dispor aí de um cafezinho ou de um lanche aí no mês e quiser ter acesso a conteúdo extra, um grupo exclusivo lá, onde os membros aqui do canal têm acesso, a gente está sempre conversando, contando histórias, falando sobre a vida lá, torne-se membro aqui e ajude o Sem Tempo a crescer cada vez mais. Novidades estão por vir, eu sei que eu estou prometendo há algum tempo aí que conforme o canal crescer eu vou melhorar ele e logo vem vir uns vídeos assim brabíssimos que vocês não têm ideia. Então se inscreva, curta, comenta, ativa o sininho, hype esse vídeo, se puder virar membro. Bom, segundo relato. Ainda vou ficar no cachorro, né? Ainda vou ficar na questão do cachorro. Numa das casas que eu morei em Indaiatuba, sabe, antes de eu ter a minha casa, né, eu morei em lugares diferentes. Eu morei numa casa assim que tinha um vizinho que ele tinha a casa dele na frente e ele alugava a casa dos fundos, né? Então era uma coisa meio assim, ele tinha um corredor entre a minha casa, a casa que eu morava e a casa dele, e nos fundos da casa dele, mas assim não tão grudada nem na minha nem na casa dele, lá no fundão tinha a casa de um vizinho. E aí esse vizinho, ele tinha um cachorrinho, que era um cachorrinho assim bonzinho, um amorzinho assim, sabe? Não dava trabalho nenhum, não fazia barulho nenhum, sabe? Nada do tipo, assim, sabe? Tipo, não era um cachorro que, tipo, tava latindo, sabe? Era sossegado, assim, um cachorro que tava sempre por ali, a gente sempre via ele e tudo tranquilo. E aí, o que que acontece? Num determinado dia, sem explicação nenhuma, ou vai ter explicação, vocês vão entender. Eu tô contando essa história porque é uma história, né, que eu vivi ali, né, que eu tava perto da situação que aconteceu aquilo. O cachorro, numa determinada noite lá, começou a latir. Eu trabalhava à noite, então eu não vivenciei isso, o exato momento que o cachorro começou a fazer muito barulho, né? Mas o vizinho, que era dono da casa, da frente, dos fundos que alugava, ele se sentiu incomodado e saiu, chamou o vizinho dele dos fundos para ver se estava tudo bem, o vizinho não respondeu, e o cachorro continuava latindo, e tipo assim, não, sabe, não tinha explicação. Aí o rapaz foi lá e pelo portão da frente, assim, né? Porque para acessar o corredor a garagem era a mesma, né? Então só para acessar o corredor era só um portãozinho. Abriu o portãozinho, o cachorro veio muito triste com ele ali, sabe? Veio tipo super triste, assim, sabe? Super acanhado e parou de latir, meio que tipo assim, se conformou e ficou com ele aquele dia. E aí o meu vizinho pegou o cachorro e ficaram ali, tipo, se é pra ele ficar quieto, deixa ele aqui comigo aqui em casa. Aí no outro dia, o cachorrinho tava lá triste, quietinho também, sabe, quietinho na dele. E aí ele até estranhou, não vai voltar lá pro seu dono, não vai voltar lá pra casa. Tinha um senhor que alugava, que era o dono dele na casa dos fundos, né? E aí o cachorro lá, quietinho e nada do tipo, né? E aí foi passando, né? A pessoa saiu pra trabalhar, voltou pra trabalhar e o cachorro ainda tava lá quieto, sabe? E aí nada do tipo, aí ele foi lá nos fundos, chamou de novo a pessoa que morava lá, nada da pessoa responder, até que ele se preocupou, pegou o telefone e ligou para um familiar dessa pessoa, falando, tô com um cachorro aqui, tô chamando, ninguém responde, tem notícia dele, como é que ele tá, como é que ele não tá, sabe? Tipo, né? Será que você pode vir aqui ajudar? Coisa do tipo assim, né? Aí essa pessoa falou, tá bom, vou mandar mensagem para ele, se ele não responder eu dou uma passadinha aí, senão eu vou falar no trabalho dele e tal. Aí, resumindo muito essa história, que foi história de 2 ou 3 dias, essa pessoa também tentou contato com ele, não conseguiu, tentou falar no trabalho dele, ele não tinha aparecido no trabalho há 2 dias, e aí, infelizmente, essa pessoa foi até a casa, chegou na casa, bateu na porta, insistiu, ninguém abriu. Ele pegou uma cópia da chave que ele tinha ali, não pegou a cópia da chave com a pessoa da frente, abriu a porta e, infelizmente, a pessoa tinha falecido. Estava lá dentro da casa,
ninguém sabe direito, na época não me contaram, né? Não lembro direito o que aconteceu, se chegaram a entender o motivo dele ter falecido, mas estava falecido, né? E provavelmente ali, pelo que eles falaram, foi no dia que o cachorro estava latindo insistentemente, sabe? Foi no dia que o cachorro estava muito incomodado. E aí, depois que passou toda essa situação, né? O meu vizinho, né? Que era quem alugava a Casa dos Fundos, quem pegou o cachorro pra cuidar e tudo mais, assim. Ele falou que realmente, depois que ele parou pra pensar, o cachorro, ele tava latindo incomodado, mas ele tava latindo como se tivesse alguma coisa, ou alguém, ou algo no corredor ali, sabe? Entre a minha casa, a casa dele e a Casa dos Fundos. Então depois ficou essa sensação, a gente ficou uma pergunta na cabeça, né? O que será que esse cachorro estava vendo? Ou o que será que esse cachorro sentiu, né? Para ter, né, isso tudo né, foi bem no momento ali, né? Eu sei que hoje em dia tem cachorros que são treinados até para identificar quando uma pessoa tá tendo um infarto, quando a pessoa tá passando mal, tá tendo uma crise de ansiedade, coisas do tipo. Esse cachorro pode ter detectado isso, sabe? Falando claramente aqui com vocês. Eu ainda não cheguei na parte super sobrenatural dessa história, eu já vou chegar e vocês vão entender. E aí, sei, o cachorro simplesmente pode ter sentido ali que o dono dele estava indo, ou que alguma coisa veio buscar o dono dele, ou que o dono dele simplesmente, né, foi embora, né? É isso que aconteceu, né? Mas eu sei que hoje em dia existem cachorros que eles são treinados para entender o lance, assim, da emoção, do hormônio, de percepções, assim, que são, tipo, falando cientificamente mesmo, sabe? É o corpo da gente que dá algum sinal e o cachorro consegue captar aquilo. Não sei se naquele momento foi isso, né? Mas eu sei que, infelizmente, assim, juntando tudo para vocês entenderem, esse dia que o cachorro latiu muito, que o cachorro estava muito incomodado, foi o dia que o dono dele faleceu. Aí, até aí, tudo bem. Eu, depois de um tempo, eu me mudei dessa casa que eu morava, né? Fui morar numa outra casa alugada. Enquanto foi bem na época que eu tava comprando a casa que eu fui morar depois, né? E aí eu fiquei, me mudei algumas vezes, né? E aí, algumas correspondências minhas ainda iam nessa pessoa, nesse meu vizinho, né? Que morava do meu lado. Então, eu ainda tive contato com ele por um tempo, até mudar o endereço, ajeitar as coisas lá. E aí, é claro que quando eu ia lá, perguntava, pô, tá tudo bem e tal. Aí ele demorou um tempo, mas depois alugou a Casa dos Fundos. Era um senhor muito gente boa e tudo mais. E aí ele, num desses outros momentos que eu encontrei com ele, ele contou, cara, eu acho que esse cachorro tem uma percepção, assim, um negócio muito mais intenso, sabe? Uma coisa muito, muito, muito mais... Alguma coisa a mais acontece com esse cachorro. Você acredita que ele fica aqui, né? Ele fica solto, ele fica aqui na garagem, vai pros fundos, fica aqui em casa, não acostuma ele dentro de casa, então ele tá sempre na frente. Você acredita que esses dias atrás aí, uma semana, 2 semanas atrás, ele tava no portão aqui e teve outro dia que ele disparou latir, latir, e aí eu saí pra ver se tinha algum gato, tinha alguma coisa incomodando ele, não tinha nada na rua, tava deserto, já era noite. Aí, enfim, lembrei daquela situação toda que a gente passou aqui, né? Aí eu peguei ele ali, né? Eu acho que o nome do cachorro era Toby, alguma coisa assim. Enfim, pegou o Toby e levou pra dentro lá. E ficou tudo calmo. Aí quando ele colocou o cachorro pra dentro de casa, ficou sossegado. Só que no outro dia, esse senhor acordou pra ir trabalhar e tinha uma ambulância na casa da frente. E aí, naquela noite, a vizinha que morava na frente também tinha falecido. Então, segunda vez que o cachorro dispara a latir, e infelizmente alguém ali nas proximidades tinha falecido. E aí, depois de um bom tempo, assim, que eu encontrei de novo com esse senhor, aí eu não lembro por que eu precisei falar com ele, alguma coisa lá, eu tive que perguntar pra ele, eu tive que combinar com ele, alguma coisa assim. Eu encontrei com ele e eu brinquei. E aí, cara, o cachorro parou de latir lá, ele falou, rapaz, se eu te contar que esses dias atrás aí eu tava saindo numa correria braba, que eu ia prestar um serviço lá, eu morava em Dayatuba e esse rapaz, ele trabalhava com coisa assim de manutenção, de equipamentos, essas coisas, na região toda, né? Ele falou, se eu te contar que esses dias atrás eu ia trabalhar em Itu, ia passar um carro aqui me pegar e tudo mais, o cachorro ficou bravo comigo, deu um trabalhão aqui, aí eu fui estressando, eu não fui trabalhar, sabe?
eu desisti de pegar aquele trabalho, de resolver aquela situação e fiquei tranquilo. Só que aí você não sabe, o carro que ia me levar para Itu bateu no meio do caminho e infelizmente as pessoas que estavam no carro foram hospitalizadas, as pessoas que trabalham comigo. Aí eu falei, cara, esse cachorro aí, meu, fica do lado dele aí que ele tem tudo aí pra ser seu guia aí, tá? Tem tudo aí pra, né, pra de alguma maneira te ajudar com dessa forma assim, se ele é... Próximo relato. Estudei com uma menina assim, né, estudei, isso foi na época do colegial e tal. E aí, virava e mexia, a gente começava a contar essas histórias igual a gente conta aqui no canal. E aí ela também tinha uma avó dela que também morava criação assim na roça, no interior e tal. E aí a gente sempre contava essas histórias de sítio, essas histórias de interior. E aí eu lembro de uma história que tem tudo a ver com a temática do vídeo hoje, que essa pessoa me contou, que era o seguinte. E ainda meio que parecido com um relato anterior, tá? Vocês vão entender. A avó dela tinha um sítio, morava lá uma certa distância ali de Indaiatuba e tal. E tinha uma vida bem tranquila, bem sossegada. E aí a avó dela ali, com a vidinha dela, tranquila, enfim, cuidando das coisinhas dela, um determinado dia apareceu um gato na casa dela. E aí era aquela coisa assim, que todo mundo gostava muito desse gato. Aí ela lembrava que ela, quando ela viu o gato pela primeira vez, ela achou o gato lindo. Era um gato assim, bem rajado, bem peludão. Segundo ela, era um gato muito bonito, que até aparentava ser um gato de outra pessoa. Só que eles chegaram a tentar entender com o pessoal que morava por perto, né? Que era um bairro de chácaras e sítios e tudo mais. Então era próximo, mas também não era tão próximo assim as casas, sabe? Tinha alguém ali na região, mas então, não tão perto assim, né? Como uma cidade. Mas ninguém conhecia aquele gato, ninguém sabia de onde aquele gato tinha vindo. E como ali por perto tinha mata, tinha estrada, então poderia ser que aquele gato tinha saído do mato mesmo ali, viveu ali pelo mato e devido à comida, essas coisas assim, foi atraído e foi até a casa da avó dela, ou alguém abandonou aquele gato ali. Mas a questão é que o gato, ele tinha ali todo... ele socializava com as pessoas, com a avó dela, socializava com todo mundo ali, sabe? E era um gato que não era um gato hostil, não era um gato arredio, né? Um gato bravo, nem nada do tipo, esses gatos que ficam mais isolados, mas também era um gato muito na dele. Quando ele não queria carinho, não queria nada, ele ficava isoladão no canto. E ele não era um gato de ficar dentro de casa, sabe? Ele era um gato que ele ficava ali na frente da casa, ficava ali no celeiro, ficava ali junto com os outros bichos ali, ficava ali na frente, morava na propriedade, mas não morava na casa. E aí, beleza. Vocês entenderam mais ou menos como que era a estrutura ali, como que o gato vivia, que o gato tinha saído, surgido do nada e morado ali um tempão ali com a avó dela. Num determinado dia, a avó dela falou que era mais um dia comum, uma noite comum, e aí tava tudo tranquilo, tudo sossegado, e ela notou que o gato tava mais perto dela esse dia. Sabe? O gato tava acompanhando ela fazendo as coisas. E nesse dia, o gato fez uma coisa que ele nunca fazia. Nunca mesmo fazia assim, que foi tipo, entrou pra casa e aceitou ficar preso dentro de casa. Que ela entrou e aí o gato acompanhou ela e ela fechou a porta e geralmente quando ela fazia isso, o gato já reclamava e já queria ir pra fora, né? E aí nesse dia não, o gato ficou tranquilinho dentro da casa ali com ela, acompanhando ela pra lá e pra cá. E aí ela até brincou, você não vai querer sair e tal, né? Falou o nome do gato lá, que era um nome de gente e tal, assim, falou, você não vai querer sair, vai ficar aí, então tá bom. E aí ficou com o gato fechado dentro de casa e falou, tá, vou dormir, não me dê trabalho, então deixou uma água lá pra ele, deixou as coisas assim. No meio da noite, ela acordou, a senhora acordou, com um barulho muito esquisito, sabe? Aí o cachorro do vizinho latindo, barulho assim de passarinho, como se tivesse, sabe, tudo agitado fora da casa. Ela levantou, né? Morava sozinha lá nesse lugar. Aí foi no banheiro, acendeu a luz da casa e tal, começou a tentar entender o que era aquele alvoroço, né? E aí ela escutou um pássaro, alguma coisa cantarolando mais alto, assim, sabe? Tipo, como se... era como se fosse um pássaro mesmo, era uma melodia, assim, como se um pássaro cantasse, só que não aparentava ser nenhum dos passarinhos ali, era uma pessoa que a vida inteira foi criada no sítio, tá? Então, não reconheceu, sabe? Mesmo sendo uma pessoa da roça, uma pessoa do campo, ela não reconheceu o que era aquele cantarolar.
E ela viu que tava esquisito, sabe? E ela sentiu uma sensação bem ruim e tal. E ela ficou incomodada. No primeiro momento ela pensou nas galinhas, pensou nos patos que ela tinha, nos marrecos, nos bichos que ela criava ali. E falou, meu, será que é algum bicho que vai caçar os meus bichos? Será que é alguma coisa que alguém que tá cantarolando e vai fazer maldade? Deixa eu ir pra fora, né? E aí a menina que me contou essa história na escola falou, minha avó era poucas ideias assim também. Ela tinha uma garrucha velha lá, pegou a garrucha dela e ia sair pra fora. Só que quando ela foi abrir a porta da casa dela pra sair, o gato pulou na frente dela e aí subiu num móvelzinho assim, num tipo um armarinho de canto assim, sabe, que tinha do lado da porta, onde inclusive deixava chave, tinha um santinho, alguma coisa assim, e o gato pulou e chamou a atenção dela, e o gato olhou pra ela e ela jura que o gato falou não pra ela. Tipo, o gato incisivamente olhou pra ela e falou não. Como se fosse pra ela não sair pra fora. Sabe? Tipo, não. Só falou não. Aí ela se assustou com aquela situação do gato falando não, né? Tipo, o que é isso, né? Aí ela até, tipo, deu uma tela azul ali, um momento ali que ela ficou um pouco bugada, sem entender. Mas ela falou, tá bom. Aí ela meio que, tipo, fez um carinho no gato ali. O gato deu uma rosnadinha assim, né? Não falou mais nada, né? E aí ela certificou que a porta estava fechada e não saiu pro lado de fora da casa. E aí ela foi, voltou, apagou a luz, fez uma oração lá, ficou quietinha e ela falou que assim, ela começou a observar o gato e ela viu que o gato tava o tempo todo, tipo, próximo dela, rondando na cama dela, e em alguns momentos o gato pulava, olhava a janela. Aí o gato descia, ia pra cozinha e voltava. E ela quietinha ali, aí em um determinado momento ela dormiu. E aí passou a noite, né? No outro dia ela acordou e infelizmente ela saiu pra fora e algum bicho, alguma coisa tinha levado algumas galinhas, uns ovos, algumas coisas dela ali sabe? Infelizmente tinha roubado ela, tinha pego algumas coisas dela. Só que ela ficou com aquela sensação. O gato falou não, né? O gato falou pra mim não sair, né? Então, tipo, a lenda na família dessa pessoa era que, tipo assim, o gato protegia ela, sabe? Que o gato realmente falou não sai, porque se ela tivesse saído, ela ia encontrar seja lá o que for que tava fora da casa dela. Se era um bicho, se era uma pessoa. E nunca aquilo tinha acontecido e nunca voltou a acontecer. Sempre foi muito tranquilo ali, tanto que depois de um tempo ali ela até falou que o pai dela passou a frequentar mais lá, ficar mais lá com ela, e no final da vida ela foi até morar na cidade com eles, né? Mas essa situação aí. Em um dos lugares que eu não vou nem falar direito aonde foi, como foi, nem nada, porque realmente esse é mais pesado, vocês vão entender. Em um dos lugares que eu morei pelo Brasil aí, enfim, morei nos 4 ou 5 lugares diferentes, já contei aqui no canal para vocês. Eu morei nesse lugar, era um lugar assim, era uma cidade grande, só que eu morava meio que tipo, não na cidade grande, né? Eu morava próximo dela assim, eu trabalhava ali, nem morei assim, fiquei algumas semanas, alguns meses naquele lugar. E aí, o pessoal contou pra mim uma história lá que, tipo assim, eu sempre gostei muito de caminhar e correr. Era uma prática que eu tinha ali quando eu não conseguia treinar direito, quando eu não conseguia ir numa academia, quando eu não conseguia seguir uma rotina de treinos, assim. Quando eu era mais regrado nessa parte, assim, né? E viajava muito, fazia essas coisas assim. Se eu ficava num lugar que tinha academia, beleza. Se eu ficava onde não dava, não dava. E aí eu tinha o hábito de ir trabalhar quando eu podia, né? Ir até o aeroporto, até o escritório onde eu trabalhava, ir a pé. Só que nesse lugar ali, tipo, só de dia que dava pra andar, porque de noite acabava ficando um pouco longe, até um pouco perigoso. E aí, uns dias, o que eu fazia? Eu colocava o meu podcast no ouvido e dava um rolê pela região ali onde eu tava ali hospedado, né? E aí o pessoal me contou que beleza, pode andar pelo bairro aqui, tudo tranquilo, tudo sossegado, não tem problema nenhum. Só evita aquela última casa lá, aquela entrada lá no fundo lá, que já também era um lugar que já parecia mais um bairro de chácaras do que um bairro de... Já mudava um pouco a característica, né? Como eu tava numa cidadezinha satélite ali, né? Perto da metrópolis ali, né? Tipo, perto da capital da cidade grande, mas ali já era mais interior, né? Então já meio que ia mudando ali
as casas, né? Já você saía do... Eu tava num hotel, assim, hotel barra pousada. Você andava um pouco, assim, quando você saía do bairro já virava meio que um bairro de chácaras, assim, de casa. Só que ele tinha só uma entrada, assim, uma bifurcação, e você podia fazer, tipo, um triângulo e voltar. Tinha uma praça no meio, assim. Aí o pessoal, ó, só toma cuidado quando você vai muito lá no fundo lá, porque reza a lenda que de vez em quando você pode encontrar com um bode, que durante muito tempo tinha esse bode que ficava aqui, ali e tal. E é um bode meio perigoso que a galera tem medo, um bode aí do olho vermelho, né? Aí eu já escutei, tem algumas lendas aqui, eu já contei aqui no canal, lenda da cabra cabriola, já contei, eu acho que do bode endemoniado, já contei algumas lendas do nosso folclore de histórias de bode, né? E eu fiquei pensando, tem também outras histórias de bode de olho vermelho e tal. Eu fiquei pensando assim, mas não é lenda do folclore, nem nada do tipo, porque eles falaram muito com um tom de assombração pra mim, sabe? Um bode de assombração mesmo, né? Aí eu fui tentar entender com eles, mas por quê? É por causa da lenda lá? É por causa da lenda tal, da lenda tal? Daí eles, não, é que realmente ali o pessoal contava que morava uma pessoa, e aí essa pessoa, por algum motivo, teve um atrito espiritual, teve uma treta espiritual, contando do jeito que me contaram, tá? E esse desafeto espiritual dela, ela jogou pra dentro do bode. E o bode ficou com ela o resto da vida dela e enquanto ela morava ali, o bode morava ali. Só que a galera jurava que de vez em quando esse bode perseguia as pessoas na rua e esse bode também falava com as pessoas, né? Então, tipo, uma das pessoas que trabalhava ali nesse lugar que eu tava, nessa pousada barra hotel, falou pra mim, quando criança, vi meu pai chegar branco em casa, assim, pálido, né, de susto, falando que o bode tinha xingado ele no meio da rua. E aí, tipo, eu cheguei a ver o bode, tipo, observando todo mundo, mas assim, era realmente o bode tava meio que preso naquela casa ali, preso com aquela pessoa. Enquanto aquela pessoa tava ali, o bode tava lá. Um dia a pessoa passou mal, levaram a pessoa pro hospital, aí a pessoa faleceu e tudo mais. Quando foram lá tirar as coisas da pessoa, né, guardar as coisas da casa, se desfazer, entregar as coisas pra pessoa e tudo mais, da família da pessoa, o bode também já não tava mais lá. Então nunca acharam o bode, nunca entenderam direito para onde o bode ia. E a lenda daquele lugar que eu tava ali era que o bode tava por ali. E aí eu comecei esse relato comentando com vocês que eu sei que tem algumas religiões que trabalham com isso, eu sei que tem, sabe, algumas crenças e tudo mais, mas eu não tô levando por esse lado, eu tô realmente levando pelo lado da assombração, do bode, da coisa que aparecia ali. E aí, eu vou falar um negócio pra vocês, assim, eu não fui lá pra testar, sabe? Eu falei, meu, não vou mexer com bode nem nada do tipo assim, né? Não vou lá testar, se eles estão falando pra mim, não é por acaso, né? Então eu fazia a minha caminhada, caminhava em volta de um lago ali, que tinha um lugar bem bonito, assim, voltava, ia até perto da rodovia que ligava a outra cidade e voltava ali pro hotelzinho, barra pousada que eu tava e ficava descansando tranquilo. E nos últimos dias que eu tava ficando nesse lugar, né? Que eu trabalhei nesse lugar, que eu tava resolvendo as coisas. Eu, tipo assim, eu falei, meu, vou chegar um pouco mais perto hoje, né? Assim, só que, sabe quando você sente o bagulho meio. Não sei. E eu não fui até lá, sabe? Eu não. Foi um dos poucos lugares que eu arreguei, assim, que eu falei, pô, não vou até lá, não vou testar dessa vez. Mas fica essa história pra vocês. E a história de bode também tem uma que eu já contei aqui no canal que é bem interessante, que eu preciso pegar uns vídeos mais antigos aqui do canal e refazer para contar para vocês, né? Que era de uma outra época, o canal tinha uma outra pegada e tudo mais, enfim. Mas essa história era uma história que eu contava, assim, de pessoas que, tipo, estavam andando à toa por sítios e chácaras e lugares, assim, rurais, e se deparavam com situações esquisitas. Aí tinha uma pessoa que um espantalho perseguiu ela, aí tinha uma outra pessoa que viu um homem andando no meio do mato, e esse homem meio que perseguiu eles durante um tempo, e depois o homem sumiu, e aí nesse sítio aí contaram que ninguém morava lá, e o homem que morava lá tinha falecido, só que as pessoas viam ele andando no meio do mato. Então, basicamente isso, o espantalho, o homem, a assombração do homem que faleceu, que estava preso no meio do mato, e nesse vídeo eu também conto a terceira história, que foi de um professor meu, um professor que eu tive lá, de Itapeva, que um dia contando histórias, assim, do dia a dia, molecagem, a gente tava conversando e tal, ele contou uma experiência bem maluca que ele teve.
essa pegada de, tipo, ele morava num bairro, que era um bairro já que era cidade, mas muito perto dos bairros que já eram sítios e chácaras, isso lá em Itapeva. E aí ele e os moleques, quando não tinham o que fazer, iam andar à toa e aprontar pela rua, iam pra represa, iam pra sítio, iam fazer as coisas assim. E um dia eles estavam andando nesse bairro aí, nesse lugar, e eles... É sítio, né? Entraram numa cerca, que aí pularam outra cerca, assim, por dentro das propriedades, se ninguém fala nada, a galera tá andando, sítio e tal. E eles chegaram até um sítio, né? Esse meu professor chegou até um sítio onde era mais bonito, mais ajeitadinho, e eles, tipo assim, começaram a olhar, não tinha ninguém morando ali, não tinha nada ali, né? Tava, tipo, tudo vazio, né? Mas tudo arrumadinho, mas tudo vazio, não tinha nada, eles curiosão começaram a mexer nas coisas. E quando eles estavam dando a volta na casa, eles escutaram alguém falando, sai daqui, né? Sai daqui, o que você tá fazendo aqui? Só que eles escutaram, assim, ele e o outro menino que tava com ele, e olharam pra todo lado e não viram nenhuma pessoa. Então eles falaram, puta, é coisa da nossa cabeça, né? O nosso subconsciente falando que a gente não deveria estar aqui, né? Que é tipo sai daqui, sabe? Um negócio assim, não era alguém falando claramente, né? Era alguém só dando um esporro muito rápido. E mesmo assim eles ficaram ali e tal. Aí eles foram numa oficina que tinha nessa casa, e tinha umas ferramentas muito bonitas, e para aquela época lá, isso, anos 80 aí, tipo, não era todo mundo que tinha essas ferramentas, e eles começaram a mexer, era coisa de moleque, tá? Coisa de moleque mesmo, não tava ninguém ali para roubar, não tava ninguém ali para fazer maldade, nem nada do tipo, molecagem. Tava brincando e entrando na casa dos outros, ia explorando, né? E aí, quando eles estavam lá dentro, eles escutaram de novo, só que dessa vez muito incisivo, dessa vez muito assim, grosso, sabe? Rude, falando, sai daqui, né? Bravo mesmo pra eles, sai, sai! E aí eles se assustaram e eles imaginaram, tem alguém dentro da casa, porque a oficina era meio que grudada assim na casa, né? E eles saíram meio desbarateado, pedindo desculpa, né? Um moleque pra um lado, outro moleque pro outro. Eles andaram um pouquinho assim, não viram ninguém. E aí, tipo, quando eles falaram, meu, o que que é isso, né? Um olhou pra cara do outro, tipo, o que tá acontecendo? Eles olharam por um canto assim, né? Tipo, um cercado que tinha perto da casa e tinha um bode encarando eles também. E o bode era quem tava falando pra eles saírem de lá. Sabe, tipo, o bode tava xingando eles, dando um esporro neles. Sai daqui, sai daqui. E aí ele falou que, tipo, na hora que um olhou pro outro, viu aquele semblante do bode falando, aquela coisa esquisita pra caramba, perna pra quem tem. Os dois, ó, correram. Então, essa história casa muito, né? Essas histórias assim. E tem outras histórias. Se eu parar pra falar de bode aqui, contar história de bode, de coisa aqui pra vocês, a gente vai longe. Vai longe pra caramba, vai longe pra caramba. Mas, pra fechar esse vídeo, que já tá ficando longo pra caramba, eu vou contar só mais um relato. E esse, tipo, é um pouco mais... Ele é mais, assim, uma fábula, né? Vocês vão entender o porquê. É uma coisa um pouco mais até trabalhada, que eu vou resumir a história pra vocês. Porque é uma história, assim, que ela tem idas e vindas, né? Então, aconteceram várias coisas. Porém, o essencial da história é o seguinte. Tinha um amigo lá de infância e tal, um conhecido, que ele tinha família que morava numa cidadezinha lá perto lá de Itapeva e tudo mais, e ele, não sei por que motivo lá, os pais dele estavam sempre se mudando, e durante um tempo ele morou lá na mesma rua que eu, depois foi morar num outro bairro, depois num outro bairro, depois num outro bairro. É, sabe, enfim, uma dessas pessoas passageiras assim. E aí ele sempre contava que ele tinha um cagaço de ficar no sítio do avô dele, lá na cidade natal dele, que eu não sei qual das cidadezinhas ali em torno de Itapeva que o avô dele morava. Ele falava assim que, tipo, pra mim tanto faz, se eu ficar aqui, tá ótimo, mas morar lá na casa do meu avô eu não gosto. E aí ele falou, por quê? Porque só eu e meu avô, a gente escuta as pessoas chamando no meio do mato. Alguém fica chamando o nome das pessoas lá. E todo mundo acha que meu avô é louco, mas eu já escutei também. Eu sei que meu avô tá falando a verdade. Aí meu avô tem lá a superstição dele lá. Ele fala que, tipo, não é bom ficar andando no mato. Que tudo começou porque um dia ele tava lá andando lá pro mato e ele viu uma cobra e ele correu atrás dessa cobra para matar. Só que ele não matou a cobra porque a cobra subiu numa cruz, assim, sabe? Numa estaca lá em formato de cruz. Que era tipo uma coisa meio semi-religiosa que alguém lá da família deles fez lá, só uma coisa, sabe, tipo, vou fazer uma cruz aqui porque é bonito e porque é de Deus. E fez essa cruz assim. E o avô dele correu pra matar essa cobra e essa cobra subiu ali na cruz. E aí o avô dele falou, um dia eu te pego, né? Mas não vou matar você na cruz, né?
E aí diz que a cobra, a partir daquele dia, a cobra começou a perseguir o avô dele, né? E tipo assim, ele falava que foi a partir daquele momento que às vezes eles escutavam as pessoas chamando no meio do mato, sabe? Pessoas assim. E a ponto também de uma vez lá tá um monte de gente na casa do avô dele e tal, assim. E ele e o avô ficarem assistindo TV até mais tarde, era a Copa do Mundo no Japão, então tinha jogo de madrugada, alguma coisa assim. E eles estavam assistindo até mais tarde. E ele falou que ele e o avô dele escutou alguém correndo no pasto, assim, na frente do sítio do avô dele. E aí ele falou pro avô dele, você tá escutando? Aí o avô dele, tô, mas não sai não. É os amigos da cobra. Você sair, vai pegar você. Aí porque o avô dele tinha essa desavença com a cobra. Então, às vezes era a cobra perseguindo o avô dele, aí tem várias histórias da a cobra saiu do rio e tentou morder o avô dele. Aí a cobra em outro momento tava em cima da árvore, quase caiu na cabeça dele. Umas histórias assim que, tipo, como eu falei, tô só contando o eixo aqui pra vocês, né? E ele não, pode ser qualquer coisa, não vamos pra fora não. E eles ficaram e eles escutaram durante um tempão. Alguém corria e voltava, corria e voltava. E aquilo pra ele era tipo assim, desesperador. Ele falava assim, meu... E o pai e a mãe dele, quando não tinham onde deixar ele, o irmão e a irmã dele, largavam ele com o avô dele lá no sítio. Ele falava assim que ele, nossa, detestava mesmo. E aí, tipo assim... Depois, muitas e muitas histórias assim de pessoas chamando no meio do mato, o avô dele, gente vendo as coisas também lá, andando no meio da mata. Ele e o avô deles viram alguém correndo lá e não sabiam quem que era essa pessoa que tá correndo no pasto e tal. Dizem também que um dia lá o avô dele tava lá arrumando as coisas, cuidando de umas tarefas lá no sítio lá, um cercado, alguma coisa assim. E aí, tipo, o avô dele teve uma sensação muito ruim, sabe? Tipo, uma sensação de, tipo assim, não tá legal, não tá normal isso, né? E aí o avô dele, tipo assim, falou, ó, fez uma oração, ó, seja lá o que tiver aí, eu não quero problema, pode ficar tranquilo no seu canto, que eu vou ficar tranquilo no meu, e vai dar tudo certo, sim, e tal, né? E meio que, ó, tá tudo bem, né? O avô dele falou. E aí a sensação até melhorou um pouco e tal. E aí quando ele tava andando de volta pra casa dele, ele escutou, né, alguém chamando pelo nome dele. E quando ele olhou pra trás, ele viu a cobra, que segundo ele era a mesma cobra de sempre, enrolada num palanque olhando pra ele lá, observando ele assim, tipo, de uma maneira extremamente sinistra, né? Aí ele falou, não é possível, a cobra falou meu nome, né? E aí ele não quis nem saber de papo com a cobra, nem nada do tipo, pegou as coisas dele e voltou pra casa dele assim, tipo, sem pensar duas vezes. Bom, esses foram os relatos de hoje. Acho que até ficou um vídeo longo pra caramba, mas eu ainda tenho mais relatos com essa temática. Se vocês gostaram, deixa lá nos comentários lá. Conta mais histórias de bicho, conta mais histórias assim, porque eu tenho uma história também muito cabulosa de uma pessoa também que trabalhou comigo, que morava na Bahia, e a família dela viu um lobo correndo de um lado pro outro na montanha, assim. Tenho que contar essa história pra vocês também. E aí essa história com o lobo vai aumentando. Tem uma outra história também de um passarinho que ia na janela lá, de uma pessoa lá e batia. Sempre que esse passarinho aparecia na janela é porque alguma coisa ruim ia acontecer e tal. Enfim, tem mais histórias nessa pegada. Se vocês gostaram, só falar lá nos comentários. Se você também tem alguma situação envolvendo bicho, algum relato bizarro assim também, conta lá nos comentários, porque logo eu quero fazer um vídeo aqui só reagindo nos comentários aí de repente eu chamo um dos meus amigos também pra me ajudar a ler esses comentários legais. Tô devendo o vídeo da playlist de relato dos inscritos, mas logo eu vou começar aí a fazer, contar mais e tal, e vai ter mais vídeos aqui no canal. Pra me ajudar, o canal melhorar, crescer, é só se inscrever, curtir, comentar. Perder um dos últimos vídeos tá aqui do ladinho. Hype esse vídeo, valeu!